Na cidade pacata onde Max vivia, tudo parecia perfeito enquanto ele tinha Carlos, seu dono e melhor amigo, ao seu lado. Desde que fora adotado como um filhote desajeitado, com as patas trêmulas e os olhos curiosos, Max encontrou em Carlos uma fonte infinita de amor e proteção. Lembrava-se, ainda em pequenos flashes de memória, do dia em que Carlos o levou para a casa do abrigo. Havia outros cães, mas o vínculo entre os dois parecia predestinado. Carlos o escolheu com um carinho imediato, como se soubesse que aquela pequena criatura seria sua companhia fiel por muitos anos. Max cresceu em uma casa que transbordava afeto e segurança. Carlos o ensinou desde cedo a confiar, a brincar, a explorar o mundo com curiosidade. Todos os dias, sem exceção, faziam longas caminhadas. O sol iluminava as ruas tranquilas, e o ar fresco fazia Max correr com alegria, saltando entre os arbustos e perseguindo folhas que o vento levava. Ele amava aquelas caminhadas, não apenas pela liberdade, mas pelo simples fato de estar ao lado de Carlos. Para Max, cada passo ao lado de seu dono era um símbolo de segurança e felicidade. Eles eram inseparáveis, duas almas que se encontraram em um mundo vasto e solitário. Olá pessoal, confere se você já está inscrito no canal, se não já se inscreve e deixa o like. Pela manhã, quando o sol ainda estava subindo no horizonte e seus raios atravessavam suavemente as cortinas da casa, Max acordava já antecipando a alegria do dia. Ele sabia exatamente quando Carlos estava prestes a se levantar, ouvindo o som suave dos passos pela casa. Assim que ouvia aquele movimento, Max saltava da cama e corria com o rabo abanando em direção à porta, pronto para mais um dia de aventuras. Aquela expectativa diária era o ponto alto de sua existência. Carlos era tudo para Max, o centro de seu universo. O homem que, com um sorriso, transformava o mundo do cachorro em um lugar mais acolhedor. Eles compartilhavam mais do que simples passeios. Sentavam-se juntos no parque, onde Carlos lia e Max deitava ao seu lado, absorvendo o calor da presença de seu dono. Para Max, esses momentos eram plenos de significado, cheios de uma sensação de pertencimento e amor incondicional. Carlos sempre lhe falava como se Max pudesse compreender cada palavra, e talvez ele realmente compreendesse, porque cada tom de voz, cada gesto, trazia consigo uma profundidade de emoções que Max absorvia com o coração. Porém, com o passar do tempo, Max começou a notar pequenas mudanças. Carlos, que sempre o acompanhava em longas corridas, agora parecia preferir caminhar lentamente. O riso que antes era constante começou a rarear, e ocasionalmente Carlos se sentava no banco mais cedo, segurando o peito, com uma tosse que ecoava de forma preocupante. Max, com a sensibilidade que só os cães têm, percebeu que algo estava diferente. Ele se deitava ao lado de Carlos, inquieto, oferecendo sua companhia em silêncio, como se pudesse absorver o mal-estar do dono e levá-lo embora. Lambia as mãos de Carlos, olhava para ele com seus olhos grandes e cheios de preocupação, como se dissesse: "Estou aqui com você." Os dias foram passando, e a saúde de Carlos declinou de maneira assustadora. O homem, antes cheio de vida e energia, agora passava mais tempo deitado. Max, que sempre fora enérgico e animado, começou a ficar ao lado de Carlos por mais tempo, recusando-se a sair de perto dele. Então, em um fatídico dia, Carlos não conseguiu se levantar para o passeio matinal. Max ficou parado, olhando para ele, esperando o sinal de que era hora de sair. Mas Carlos não deu nenhum sinal. Max abanou o rabo, ansioso, mas logo a ansiedade se transformou em preocupação. Carlos o acariciou com uma fraqueza que Max nunca havia sentido antes. Logo, a situação piorou. Carlos foi levado para o hospital, e Max foi deixado sozinho em casa. O vazio da casa parecia assombrar o cão. Cada canto da casa exalava o cheiro de Carlos, mas o próprio Carlos não estava lá. A cada som que ouvia, Max corria até a porta, esperando que fosse o momento em que seu melhor amigo retornaria.
Mas isso nunca acontecia. Ele passava horas deitado junto à porta, com as orelhas baixas e os olhos tristes, à espera de alguém que, no fundo, ele começava a perceber que não voltaria mais. Os vizinhos, cientes da ausência prolongada de Carlos, começaram a cuidar de Mac, levavam-no para passeios, deixavam comida e tentavam distrair o cachorro. Mas Max, consumido pela tristeza, mal comia. Quando era levado para passear, ele andava lentamente, sem o menor entusiasmo, como se o mundo ao seu redor tivesse perdido o brilho. Ele caminhava, mas sua mente estava distante, em algum lugar onde Carlos estivesse, esperando que a qualquer momento pudesse encontrá-lo. Dentro de casa, Max encontrava o refúgio na cama onde Carlos costumava dormir. Ele se enrolava entre os cobertores que ainda tinham o cheiro do dono e ficava lá por horas, perdido em pensamentos caninos, sentindo o vazio do silêncio ao seu redor. Ele já não tinha energia para correr ou brincar, como se a alegria que antes lhe dava a vida tivesse sido arrancada abruptamente de seu peito. Os dias se arrastavam, e o mundo de Max parecia ter se tornado uma sombra do que antes fora. Então, quando parecia que nada poderia aliviar a dor de Max, Lucas apareceu. Lucas era um garoto de 12 anos que havia se mudado recentemente para o bairro. Ele também conhecia o gosto da perda, pois havia perdido seu pai há pouco mais de um ano. Lucas viu em Max algo que outros não viam. Ele reconheceu o olhar vazio e triste, pois era o mesmo que via em seu próprio reflexo. Assim como Max, Lucas também estava em busca de um consolo, de uma nova razão para seguir em frente. No primeiro encontro, Lucas sentiu uma conexão imediata. Ao passar pela casa onde Max vivia, ele notou o cão deitado no quintal, com o olhar perdido. Lucas se aproximou, mas Max não deu muita atenção. Com sensibilidade, o garoto pegou uma bolinha e rolou suavemente na direção do cachorro. Max, mergulhado em sua tristeza, mal moveu a cabeça. Mas Lucas não desistiu. Dia após dia ele voltava, trazendo uma nova bolinha ou petiscos. Ele sabia por experiência própria que o luto e a tristeza não desaparecem facilmente. Com o tempo, Max começou a notar a presença constante de Lucas. Aos poucos, começou a levantar a cabeça quando o garoto se aproximava. Até que um dia, sem aviso, algo mudou. Lucas, como sempre, rolou uma bolinha, e Max, depois de muito tempo, finalmente a pegou. Era um gesto simples, mas para Max era como se estivesse se permitindo sentir novamente. A partir desse momento, a conexão entre os dois só cresceu. Lucas passou a ser a nova companhia de Max. O cachorro, que antes havia se entregado à tristeza, começou a recuperar a vitalidade. Voltou a correr, a brincar, a pular. Lucas, por sua vez, também encontrou em Max o conforto que tanto precisava. Eles se curavam mutuamente, e juntos descobriram que, mesmo após a perda, a vida ainda tem muito a oferecer. Max, que havia perdido seu grande amigo, encontrou uma nova razão para viver. Ele nunca esqueceu Carlos, mas aprendeu que o amor e a amizade podem renascer, mesmo depois da dor mais profunda. A moral da história de Max nos ensina que, mesmo nas profundezas da tristeza e da perda, a vida sempre oferece novas oportunidades para curar e recomeçar. O amor e a amizade podem aparecer de maneiras inesperadas, e com paciência e abertura, podemos encontrar consolo e felicidade novamente. Assim como Max, todos nós enfrentamos momentos de dor, mas a resiliência nos mostra que, mesmo nos tempos mais difíceis, existe esperança e a chance de redescobrir a alegria. O verdadeiro valor está em nunca desistir, pois sempre há luz no horizonte, mesmo quando tudo parece perdido.